Olá, corretor, bem-vindo ao Talk Show da Active Assessoria. E hoje a gente tem uma celebridade aqui com a gente. Pela primeira vez, o diretor da Surrai. Grilo, muito obrigado pela sua presença. É um prazer ter você aqui com a gente no dia de hoje. Olha, é uma honra para mim estar aqui participando desse Talk Show Active. Para mim, o convite foi uma surpresa, porque você coloca como celebridade, mas na verdade, vocês são a celebridade. Nós somos aqui os convidados que ajudam a movimentar esse caminho e você, corretor, que vai estar nos ouvindo, espero que você curta, que a gente traga boas notícias, informações e dicas de como você trabalhar melhor com a Active e com a Surrai juntos nessa parceria. Com certeza. E para começar esse bate-papo, nada mais justo do que a gente se conhecer um pouquinho melhor. Bora lá. Quero contar um pouquinho sobre a trajetória sua com Surrai. Como é que começou aí? Vamos lá, eu tenho 30 e alguns anos, muitos anos de seguro. Minha carreira começa há muito tempo atrás, numa companhia chamada Gralha Azul, seguradora, 98, muito tempo atrás. Depois eu passo por mais duas seguradoras, passo pela Itaú, passo pela Allianz e chego na Surrai pós-pandemia, 2021, outubro. Tá. Chegando período naquele bem momento difícil, né? O momento onde o mundo estava se desafiando, entendendo o que estava acontecendo, o seguro estava ainda nebuloso, o cenário do automóvel principalmente, o Vida passando pela catástrofe pós-pandemia, por tudo que a gente muito trágico, né? Uma época muito trágica para todo mundo. Tudo que o mercado teve que apoiar as pessoas no que elas investiram durante uma vida, neste momento difícil, o seguro tem que surgir como uma comodidade naquele momento duro para poder dizer, olha, aqui eu estou te amparando neste momento. Mas chego na Surrai no momento em que a Surrai estava focada fortemente em moto, já tinha automóvel, um pouquinho de caminhão, ainda incipiente a visão, muito olhando furto-roubo, não tinha terceiros ainda. Então, a minha chegada vem com um espírito de trazer o lado mais mercado, de expansão, de fortalecer a Surrai nessa pegada dos corretores e nos colocar num patamar de desafio de crescimento. Boa. O Fernando e o Marco sempre tiveram uma visão muito clara que nós temos um papel e um propósito de inclusão, de democratização no mercado segurador, de trazer as pessoas para o seguro. Então, quando eles me chamam e me mostram o projeto que eles tinham, eu me apaixono por esse projeto. E nessa época, a Surrai, ela tinha quantos anos? Ela foi 3 anos atrás, hoje nós estamos com 12 anos, tinha 9 anos de idade. Olha, entendeu? Tava então, começando, tava ali. Tinha aí uma base de 350 mil clientes, então estava ali crescendo, já tinha uma pegada. Puxa vida, se você olhar para uma história de uma seguradora que começa lá em Curitiba, com o primeiro escritório, a primeira apólice, com o primeiro nome, trazendo para o mercado segurador centenário, com empresas multinacionais, com empresas grandes, e ela constrói uma jornada e uma narrativa que se adequa à visão do segurado brasileiro, do mercado brasileiro, e faz uma proposta de valor completamente diferente, e ela ganha espaço e cresce nesse espaço. Puxa vida, eu olhei para aquilo e falei assim, meu Deus, eu tenho um propósito. Porque na carreira você vive muitos momentos. Tem um momento que você está se firmando, tem um momento que você está construindo, e tem um momento que você precisa se realizar. E quando é que você se realiza? Quando você encaixa o teu propósito naquela missão que você tem que cumprir. E aí, chego, começo a trabalhar e aí a gente começa a expandir a operação com RC, começa a olhar o mercado de carro de uma outra forma. Pegamos aquele movimento do mercado em 2022 muito difícil, prêmios dobrando de valor, sinistralidade ainda sob controle, depois estourando. Então, a gente entra e nos tornamos uma seguradora de carro também. Com certeza. Então sai de uma seguradora de moto importante para uma seguradora de carro importante. E como é que foi que surgiu essa ideia de focar na oportunidade de trabalhar com motos, né? A gente sabe que vocês têm um pouco, assim, hoje em dia, né, o leque de produtos de vocês é gigantesco, mas antes, acho que a galera tinha essa mentalidade, né? E foi justamente nisso que vocês, de certa forma, falaram, esse vai ser o nosso diferencial nesse começo para a gente expandir depois, né, agregar outros produtos. Como é que foi essa escolha? Essa escolha foi uma escolha exatamente como eu coloquei para você. O Marco Surrai, quando fundou a empresa e trouxe o Fernando Soares como sócio dele na operação, eles tinham uma visão de como ajudar as pessoas. Até por histórias do passado, pessoais, de roubo de moto sem cobertura de seguro, financiada, não tinha quem ofertasse solução, pelo compromisso de vida, paga aquela moto sem ter o seguro. Com certeza, você tem a fragilidade da sua vida ali, né? Porque você tá ali exposto
e tem o seu bem ali, né? Que você pagou ali com o seu ganha-pão. É muito trágico, né? E numa cidade violenta como tá hoje em dia, principalmente a gente aqui fala que a Active tá localizada em São Paulo, a gente sabe que é bem desafiador a gente lidar aí, né, no dia a dia e se manter seguro. Então o seguro é importantíssimo. E a visão aqui foi o seguinte: vamos levar seguro para as pessoas, vamos levar proteção às pessoas. E ao fazer esse processo, a visão foi: vamos fazer diferente, vamos aceitar quem não é aceito, vamos dar seguro para aquelas pessoas que estão desamparadas, que o mercado não está olhando. Se você volta 12 anos atrás de hoje, ninguém estava olhando para o motoboy, motofretista, para o mototáxi, ninguém olhava para o carro mais velho, para o carro tunado, para o carro rebaixado. O mercado era muito fechado, era muito condensado, nos mesmos clientes trocando de seguradora. Uma palavra que a gente usa no mercado de segurador chamado rouba-monte. Você, corretor que estava nesse mundo, que olhava só para esse aspecto de trabalhar sob a sua visão, nós viemos para provocar essa mudança. Nós viemos para poder oportunizar como você pode crescer no mercado, ofertando surrai, aceitando mais. Nós aceitamos quase 100% dos riscos que chegam até nós. Olha! Então isso muda completamente a visão de expansão. A gente tem orientado muitos corretores nessa narrativa, nessa história, e por isso nós chegamos até aqui. E hoje somos fortes. Hoje nós somos a 7ª seguradora do Brasil, em automóvel. Então você percebe que nós não somos mais um entrante. Nós somos uma seguradora bem posicionada entre as maiores, com uma presença, uma postura e uma identidade muito clara. Acabamos de mudar a marca da empresa para poder justamente torná-la mais jovial, mais impactante, mais alegre, com um propósito muito claro, com uma atualização muito forte, passando uma mensagem clara para todo mundo. Então, essa narrativa leva a oportunizar o mercado a crescer. E isso está comprovado em números. Quer dizer, quando você olha para o mercado segurador, a cada ano você vê quanto cresce, nós crescemos de 3 a 5 vezes mais que o mercado. Por quê? Porque nós estamos aceitando mais, nós estamos colocando mais negócios no mercado e nós estamos convertendo mais clientes para o corretor de seguros. E com certeza você pensa que assim, o próprio corretor que trabalha com vocês, né, e tem ali aquele segurado, o segurado acaba tendo um carinho justamente por passei por tantas, né, tentei tantas seguradoras, ninguém me aceitou e a Surrai, ela me deu esse auxílio, né? Existe esse carinho, eu acredito. E esse carinho se passa por 2 frentes, na minha opinião. O primeiro delas é: puxa vida, eu fui aceito, eu posso ter seguro. Porque até então ele tinha recebido não, ele tinha recebido não, ele não estava sendo considerado, ele não estava tendo preço e hoje ele é aceito. Do outro lado, a gente oferta um seguro inteligente. Por quê? Nós vendemos o que as pessoas precisam. Não é todo mundo que precisa tudo. Não é todo mundo que pode pagar por tudo. Então nós estamos aqui com um seguro que ele consegue fracionar e colocar uma aceitação num preço justo. E por isso as pessoas podem entrar no mercado segurador. Puxa vida, a gente conversa muito lá na seguradora por esse propósito de dizer assim: todo mundo tem que sair de casa para trabalhar tranquilo porque o seu bem está protegido. Ele não vai expor a vida para proteger algo que ele não tem seguro. Então, se for passar por uma situação difícil, de um furto, de um roubo ou de um acidente, pelo menos o bem material está resolvido para proteger a vida. E o nosso propósito está muito em cima disso, de como nós podemos colocar as pessoas que possam sair de casa para trabalhar e estar protegida com o seguro que vai dar cobertura na hora que ela precisar. Com certeza, é importantíssimo. E agora falando um pouquinho sobre o portfólio da Surrai hoje. O que você tem de me falar aí de novidades diferenciais dos produtos de você? Tem a nova moto. A nova moto se chama Caminhão. Nós estamos focando o caminhão com muita força. Se vocês terem uma ideia, a gente fala em números de mercado, o mercado repete isso por várias frentes, vocês conseguem acessar na internet várias possibilidades de entender isso, mas hoje você tem 90% das motos sem seguro. Mais de 90% das motos sem seguro. Olha só, um mercado para ser explorado aí, né? Os caminhões, mais de 80% dos caminhões não tem seguro. Quando você pega os carros, mais de 70% não tem seguro. Então, poxa vida, será que a gente está brigando no mercado certo? Pergunta para você, corretor. A tua base de clientes está crescendo? Porque uma verdade é muito clara. Quando você olha para a tua operação, quando você olha para o teu dia a dia, fechamento de ano contábil, ninguém teve prejuízo, ninguém perdeu dinheiro. Mas será que a tua base de clientes está crescendo? Porque o que está em cima da mesa aqui não é a saúde financeira somente, é a sustentabilidade futura da tua corretora. Então, quando você me pergunta qual é o meu portfólio, auto, liderança, moto, estamos crescendo e sendo cada vez mais relevantes no mercado e o caminhão passa a ser um mercado importante para nós e nós já estamos entrando nele. Os números estão mostrando isso. A gente já está crescendo em
2 dígitos e já começando a experimentar e levar para caminhões, vans e VUCs, que esse que é um mercado importante aqui em São Paulo e no Brasil. Nós estamos falando com você aqui na Active, no mercado onde a gente está muito próximo aqui, que, por exemplo, o mercado de van é um mercado muito grande, com pouca aceitação. As seguradoras são restritivas a esse mercado. Nós não somos restritivos. Venha cotar, venha trazer a tua operação e juntos a gente pode oferecer para você uma segurança de levar a proteção com o seguro para essa pessoa que tem uma van, que tem um VUC, que tem um caminhão que ele queira fazer seguro. Uma pequena frota, principalmente. A gente está olhando pequenas frotas. E quando a gente para pensar no bem material que é um caminhão e no custo, né, para se adquirir, e visto numa cidade que hoje, né, hoje a violência, infelizmente, né, está em evidência, a gente precisa estar preparado, né? E como a Surrai hoje, vocês têm treinamentos, porque o que a gente entende? Nós mesmos temos muitos corretores aqui conosco que têm a familiaridade do auto. Eu vendo alto porque todo mundo procura o alto, mas o alto a gente sabe que ele é comprado. Ele é muito comprado. Automático, né? Mas pode sim existir um esforço em sim vender frota, vender seguro para caminhão. Por que não, né? Hoje vocês têm algum trabalho com os corretores? Nós temos. Hoje nós temos uma área que nós criamos na área comercial, que é a aceleradora de corretores. Você tem acesso, por exemplo, a uma vertical chamada Sebrae, onde todos os corretores que trabalham com a Surrai têm acesso ao Sebrae e podem fazer cursos de venda digital, de vendas, de área financeira, de como trabalhar recursos humanos. Aqui todo o leque de Sebrae eu estou entregando para o corretor de graça. É só ele se cadastrar na Surrai, ele tem acesso e passa a ter essa vertical. A segunda vertical que eu tenho uma capacitadora. A gente tem uma operação nossa só de vídeos curtos, 3 a 5 minutos, conceito YouTube, voltado para treinamento de produto, treinamento de operação. Então, se você quer saber quais são os diferenciais para o automóvel, para o caminhão, para a moto, eu tenho lá vídeos curtos que você pode acessar e você aprende muito rápido para fazer a venda. Quero entender melhor a operação, você tem vídeos de operação. Então, eu tenho um leque, um pacote de acesso do corretor que ele pode se formar ou se capacitar nos produtos e na operação Surrai. Do outro lado, a nossa equipe está sempre à disposição e sempre aberta a fazer treinamento presencial ou digital. Você pode solicitar para a nossa equipe comercial, para a Active, vamos fazer um treinamento para falar sobre moto e diferenciais de moto. Vamos falar de caminhão. Pô, Grilo, você está falando de caminhão, vamos vender caminhão? Vamos. A gente pode marcar uma data já com você e a gente vem com a Surrai e faz todo o treinamento. Inclusive, você, corretor, que está assistindo esse talk show, já comenta aqui embaixo se você tem interesse nesse treinamento de caminhão, que eu tenho certeza que vai ser muito rico, para a gente marcar uma agenda para você vir até aqui, para a gente fazer esse bate-papo aqui em conjunto. E é muito gostoso, né? A gente fala que os corretores, eles são parte do nosso time, são parte da nossa família. Uma extensão da gente. A gente quer ter eles cada vez mais próximos. E a gente tem um espaço aqui, inclusive você, corretor, a gente tem um espaço Active onde a gente faz esses eventos. Então, se acaso você tem interesse em participar, já fala com o seu gestor da Active, já vê a programação, porque com certeza vai ser um bate-papo muito enriquecedor. E aqui, a Surrai é uma empresa diferente. Eu não estou aqui para fazer a mesma coisa que o mercado faz. Eu não estou aqui para fazer treinamento em caminhão. Eu estou aqui para fazer treinamento em caminhão, provocar vocês na direção certa, falar sobre o mundo digital e como vocês podem escalar a operação. Porque no final do dia, quando você vem para o contato conosco, tem que agregar valor. E agregar valor significa o seguinte: como você sai daqui motivado e sabendo que tem negócios que você não estava olhando. Porque no final do dia, o corretor está muito acostumado a trabalhar com o que está em volta dele. Mas ele não olha um pouco além da oportunidade que ele tem. E seja para a moto, seja para o caminhão, para a van. Que ele poderia evoluir vai fazer toda a diferença. Quer ver? Eu vou dar um exemplo para você. A gente fala muito de moto. Você, corretor, quantas empresas você atende que você tem o property da empresa? Que tem 200 funcionários. Que você não fez uma oferta de worksite de moto da Surrai. Uma coisa eu vou te dizer, se você ofertar a moto da Surrai no worksite para uma empresa, um comércio, uma indústria, um varejista, eu tenho certeza que você vai vender muito mais negócios. Por quê? Porque eu vou aceitar. O worksite do mercado é formado para nível de diretoria e gerência, não é para a base da pirâmide. Aqui eu estou falando da moto, do carrinho mais velho, do cara que comprou com dificuldade o carro para poder ir trabalhar. E todo mundo aqui em São Paulo tem moto, gente. Sim, com certeza. É o mercado que mais emplaca. É verdade. Se você olha por isso e dizer, puxa vida, será que você não tem o property ou vida de algum empresário que você pode fazer a oferta do seguro de moto para os funcionários dele?
E ao fazer isso, está levando uma tranquilidade para ele, porque se um funcionário for assaltado, ou for roubado, ou tiver um acidente, automaticamente a seguradora vai dar essa cobertura através da Surrai para você, pelo corretor, pela Active aqui, fazendo essa parceria. Mas então, puxa vida, será que vocês olharam para isso? E quando você vem no treinamento da Surrai, nosso papel não é treinar produto, é provocar vocês na direção certa. Com certeza. É muito importante você, corretor, se manter informado e a gente trabalhar sempre em conjunto. Ô Grilo, e agora vamos falar sobre programas de incentivo. O que está rolando ultimamente na Surrai com relação aos corretores, que faz muito sentido a gente estar trazendo para os corretores, principalmente a quem não trabalha com vocês hoje? A pergunta é boa, mas ela está antes do tempo. A gente está para lançar o nosso programa de relacionamento. É uma novidade. Olha que eu já estou só, dando spoiler oficial pela primeira vez, hein? mão. Nós estamos para lançar, nós também temos o nosso podcast que está sendo lançado agora. Isso é muito legal, porque a gente está trazendo as novidades, está trazendo toda a inovação da Surrai. E a gente, sim, vai ter um acesso dos corretores e das assessorias para que a gente possa ter uma proposta de valor condizente não só por produto, não só por aceitação, não só por preço, mas como a gente pode alavancar com campanhas, com outros formatos. Por exemplo, nós fizemos agora a campanha para o Festival Interlagos, nós somos o patrocinador oficial. Foi um sucesso, né? Vocês tinham uma campanha para vocês, a gente customizou essas campanhas para justamente levar o quê? O público que é apaixonado por moto, e nós temos a liderança de moto, estar no maior evento de moto do Brasil. Sim. Então aqui você percebe que a gente não está olhando só aceitar ou pagar sinistro ou se relacionar. É como é que a gente alavanca esse negócio. Sim. Então, tem novidade por aí, eu não posso adiantar ainda, porque senão você mata o meu podcast. Agora eu fiquei curiosa. Mata o meu podcast, mas está no caminho, tá? A tua pergunta é muito boa. Não tem nenhuma data ainda, só pra gente ficar de olho. Você já arrancou demais. Já falei demais. Já descobrimos muito, corretor, olha só. Vamos ficar de olho no Instagram deles, que eles vão anunciar por lá e a gente com certeza vai anunciar pra vocês também, corretor. Nós estaremos sempre juntos, podem ter certeza. A ideia aqui é inovar e transformar o mercado de uma forma inteligente que possa possibilitar para vocês trabalharem melhor o negócio de vocês. A nossa parceria aqui não é simplesmente vender seguro e cumprir o nosso propósito de incluir as pessoas e democratizar o mercado segurador. É muito mais que isso, é rentabilizar você para o futuro. É levar a tua corretora a uma condição de você poder trabalhar com tranquilidade, vislumbrando as oportunidades que o mercado está oferecendo. Eu falei de números aqui que trazem uma visão do mercado segurador que você pode explorar. A diferença é, nós temos uma atividade de distribuição. O corretor de seguros precisa olhar para fora do que ele faz no dia a dia. Como é que eu desafio isso e de que forma? Comece a pensar em trabalhar com a Surrai como uma pessoa exclusiva, fora do teu ambiente de negócio. Então, se você faz a venda das seguradoras tradicionais, abra uma vertical só da Surrai e eu vou mostrar para você que o que você cota neste mercado e não converte, eu converto para você nessa segunda linha. Eu posso explorar nessa frente uma oportunidade nova para seguros que você pode estar trazendo de ambientes que você não tinha considerado, como, por exemplo, o worksite da Surrai, como, por exemplo, os caminhões que a gente vai estar ofertando, as pequenas frotas, e você cria uma unidade, uma vertical rentável que tem uma visão de expansão da tua operação. A tua operação tradicional continua igual, vai estar trocando os clientes de seguradora, vai estar rentabilizando, fazendo um negócio. Mas por que não provocar a abrir uma frente de expansão? E com essa expansão, a gente muda número. Porque quando você tem base de clientes crescendo, você tem futuro certo. Com certeza. E, gente, eu sou suspeita, eu sou muito fã da Surrai, porque querendo ou não, eu vejo que eles são uma marca muito moderna, uma marca muito pra frente, uma marca que investe. E isso é muito legal da marca de vocês também, de não só olhar ali para os números, para o desconto, que é algo padrão, né, que as companhias geralmente fazem, mas também gerar essa experiência, né, levar eles para um evento, trazer essa questão da velocidade, do entretenimento, isso é muito legal. E trabalhar oportunidade. Oportunidade. Pra vocês terem uma ideia, nós fazemos muita pesquisa. Pesquisa na área de marketing, pesquisa na área comercial, a gente trabalha laboratórios, conversa com corretores, com assessorias, para entender como a gente pode trabalhar melhor e como a gente pode desafiar esse mercado. Nós não estamos aqui para cumprir uma missão de fazer o mesmo que os mercados seguradores. Nós estamos aqui para fazer diferente. Sim. E ao fazer diferente, levar vocês para um caminho maior e melhor, com mais longevidade. É isso aí, ó, falou bem, muito bom. Bom, agora vamos falar sobre o futuro. Você já tem alguma projeção de futuro? Tá chegando muita coisa? É um excesso de informação? São os carros elétricos? Tem muita novidade por aí.
Tem muita novidade por aí. Nós estamos nos desafiando, como eu falei. Tem sim a questão de parte de cobertura, a gente está com um leque de moto completa. Praticamente eu dou aceitação a 95%, 98% das motos do Brasil, desde a Moto Zero até todas as motos, porque a gente tem uma IS com um valor que a gente trabalha para poder garantir que a gente tem essa aceitação. Nos carros, a gente está muito bem posicionado, a gente está tracionando o mercado, a gente está mostrando que vender Surrai é uma opção que você traz para poder dar segurança e dar confiabilidade para o segurado na necessidade que ele precisa. O caminhão surgindo como também um novo elo de ligação neste mercado. Mas tem mais coisas que virão para aí do futuro. Ainda de novo, a pergunta é muito boa, mas está antes do tempo. Olha só, ele está limitando muita informação aqui. Eu tô ficando preso aqui porque ela está me desafiando para frente. A gente está olhando para frente. A gente quer sim explorar melhor o mercado segurador e apoiar vocês corretores nessa missão de trazer segurança para os segurados através do seguro. Queremos mais. Boa, vamos para cima. E agora a gente está chegando no nosso quadro. O nosso quadro tem cobertura ou não. Vamos lá. A gente vai trazer aqui algumas situações, tá? De coberturas de seguros. E aí você vai me dizer se tem cobertura ou não. Primeira vez que eu participo de um quiz reverso. Vou chamar de quiz reverso essa tua oportunidade. Então vamos lá. Veículo de colecionador. Tem cobertura na Surrai ou não? 100% de aceitação. 100%. Com preço bom, com assistência incluída, com terceiro, a gente consegue fazer o pacote completo aqui. Olha, maravilha! Então, ó, você corretor, já fica de olho aí nesse nicho de veículos. Carro esportivo. Situação número 2, carros tunados e esportivos. 100% de aceitação. Também. E tá bonito esse carro, hein? Tá bonito. A gente pegou os carros verdes justamente. Tá bonito esse carro. Gostei da seleção que vocês fizeram. Mas esse quiz tá muito fácil. Veículo de leilão. Tem aceitação. A gente sempre tem um cuidado. É claro que esse carro aqui não tá ainda na forma que ele precisa estar para ter seguro. Ele tá um pouquinho acabado, né? Ele tá batido ainda. Então, o veículo de leilão que nós aceitamos, sim, nós aceitamos, Tá. mas o veículo tem que estar em condição de rodar, tem que estar arrumado. Tá, Eu não posso aceitar o carro batido. perfeito. O seguro de leilão é uma coisa importante que você está trazendo aqui, muito legal. Eu nunca tinha visto dessa abordagem. Ele tem aceitação assim? Não, ele não tem aceitação assim. Ele vai ter aceitação se ele tiver consertado. Então É existe a importante colocar possibilidade do carro de leilão, desde que seja corrigido e ele esteja em condições. Esse é o mercado que cresce no Brasil, até porque você tem muitos carros que são de leilão. E o leilão aqui, a gente precisa também estratificar um pouco o que é leilão. Você tem um leilão como esse, que é um carro que deu perda total por 75% do valor de conserto dele, mas você tem o leilão por não pagamento de dívida, Sim. que é a busca e apreensão que um banco faz, uma financeira, para pegar esse carro. Este carro de busca e apreensão, automaticamente ele pode ser feito seguro, porque ele não está variado. Este carro avariado nesta forma eu não posso aceitar. Mas uma vez ele consertado, ele vai estar com o chassi remarcado, ele vai ter aceitação. E o mais importante, você corretor, quando cota um veículo de leilão com a gente, não nesse estado, que a gente vai fazer a vistoria prévia e ver que ele está inteiro, uma coisa importante é que a gente já diz qual é a regra de aceitação da FIP. Porque a gente também Isso é faz importante. análise de quantos por cento da FIP eu aceito o carro que vem de leilão. Porque ele está marcado, a gente precisa cuidar com fraude aqui, porque o carro de leilão é uma oportunidade de fraude. São muitas Vocês não situações, podem incentivar. né? Então, a gente cuida assim de fazer vistoria do carro que vem de leilão para garantir que ele é um carro que está legal, não este, mas que tem aceitação na seguradora. Boa aceitação. Legal. Carro batido você pegou também? Não é verdade. E agora, moto elétrica. Aceita. Nós também temos aceitação. É importante que ela tenha número de identificação. Tá. Esse é um ponto-chave na questão. E uma coisa importante que você traz aqui, quando você olha esse tipo de veículo, que é uma moto elétrica, nessa configuração, ela tem uma obrigação de uma autorização do Detran para poder rodar. Muitas pessoas não sabem disso. Ela compra a moto, põe um capacete e sai rodando. Sai andando. Para fazer o seguro, você tem que ter autorização de dirigir. É uma permissão de dirigir, que tem um processo do Detran que você faz, mas é importante ter para ter cobertura de seguro. Hoje a gente vê uma ascensão dessas motos elétricas, né? Estão surgindo em todos os lugares, inclusive aqui na Toda 25 Surrai. de março também. Toda A Surrai. galera vai andando, tá uma loucura, tá? Explodiu, né? Posso garantir que a gente faz seguro de todas. É impressionante Desde como que ela conecta tenha com o a gente. registro. Entendeu?
Muito interessante, muito bom. Agora, caminhão com carga. Aceita. Também aceitamos, esse caminhão tá bonito também. Aceitamos normal, cobertura, nós temos aí uma visão de como trabalhar, é muito legal. Eu não dou a cobertura pro semi-reboque quando tá acoplado, mas a gente dá cobertura pro caminhão. E a maioria dos caminhões que a gente está olhando também no mercado são caminhões que estão integrados, né? Que a carroceria faz parte do veículo. Que é um mercado que a gente está explorando, é um mercado que é o maior mercado, inclusive. Tá. O rebocador, que é o caminhão grandão, que é bitrem, esse mercado é um outro mercado. Tá. A gente está olhando o mercado, principalmente o mercado Tá começando por esse, aí desse depois... para baixo um pouco, principalmente van e VUC, o caminhão pequeno, o caminhão acoplado, ele pode ser frigorificado, pode não ser, aberto, de carga de bagulho, que aqui eu não me preocupo com o que eu estou carregando, eu me preocupo em ter um veículo em condições de fazer seguro. Tá. Mas aceitamos. Tá fácil até agora, Ah né? lá, olha só. Aqui tá A pegadinha só teve no carro batido. Aceitei 100%. tudo. Se não for batido, é 100%. E por último, veículos que são usados para aplicativos. 100%. Nós aceitamos a Uber 99, táxi elétrico, não elétrico, todas as possibilidades, Cote Surrai, que nós damos aceitação. Como eu falei, inclusão do mercado não é simplesmente fala. É verdade. Cote e você vai poder experimentar o que eu estou falando aqui, com a certeza que vai ter aceitação. Inclusive esse é um nicho muito quente para você, corretor, que começar a procurar esses motoristas, né? Porque querendo ou não, eles estão muito na rua, eles estão, querendo ou não, quanto mais exposto você tá ali andando nas ruas, de certa forma o seu veículo ali está precisando ali. E aqui em São Paulo, a principal preocupação deste motorista, desse trabalhador, é com furto e roubo. E o terceiro, porque as batidas são pequenas, não são batidas de grande monta. Então ele consegue administrar muito bem, né? Sim. A gente faz até um cálculo aqui para explicar para vocês como lidar com a perda total. Quando você faz seguro de perda total, você tem que pensar o seguinte: o quanto de diferença você está economizando da compreensiva, que é o seguro com a perda parcial, e além disso, o quanto você está economizando de franquia. A soma da franquia mais a diferença do seguro é quanto você tem para poder pagar uma indenização do teu carro numa batida pequena. E aqui em São Paulo você conserta muito fácil o carro. Mas o furto e roubo, o terceiro, você precisa ter cobertura. E nós damos amparo e damos segurança para essas pessoas que estão trabalhando. Tanto quanto na moto. Faltou a foto da moto aqui. Trabalhador de moto, o motofretista, o motoentregador, o mototáxi. Nós aceitamos e a gente tem uma cobertura boa para isso. Muito bem, olha só, hoje aprendemos muitas coisas, entendemos muito. Agora já encerramos o quadro do Segura Essa, o quadro do Tem Cobertura ou Não. E estamos encerrando também, né, o nosso talk show aqui. Grilo, muito obrigada. Eu quero que você agora, para finalizar, deixe uma mensagem para os nossos corretores. Vou deixar essa câmera aqui à disposição para você. Uma mensagem final, né, pra gente encerrar aí. De qualquer forma, antecipadamente, eu já agradeço imensamente pela sua presença aqui hoje. Muito obrigado. Corretor, você que está nos assistindo, obrigado pela oportunidade de estar trazendo informações da Surrai. É muito importante que você entenda que nós não somos uma seguradora tradicional, nós somos diferentes, nós somos inteligentes, nós estamos desafiando sempre o mercado, trazendo para você cobertura, aceitação e preço para que você possa ampliar a sua base de clientes. A maior mensagem que eu posso colocar para você é que nós queremos verdadeiramente democratizar o mercado. Isso significa rentabilizar o teu negócio e, a partir disso, poder fazer uma entrega consistente de proteção às pessoas que estão trabalhando, que estão sustentando suas famílias e que não tenham a preocupação ao sair de casa que, se o bem for roubado, furtado ou passar por uma situação de um acidente, não tenha cobertura e você tem que recorrer a situações adversas que não quero nem pensar aqui, que você vai estar protegido porque vai ter um seguro Surrai. Venha com a gente vai estar te apoiando e nós queremos sempre desafiar o mercado para você fazer mais e melhor. É isso aí, corretor. Conte com a Surrai e conte com a Active também. Ambos estamos aqui à disposição para vocês. E olha só, Guila, a gente tem um presentinho aqui para você. Uma lembrancinha. Muito legal, olha aí, ó. Eles são inteligentes, eles já sabem que eu controlo o estresse, a bebida que fica geladinha e as anotações que a partir de agora eu vou usar aqui para a Active para a gente poder juntos marcar essa presença e esse momento que eu tive com vocês. Muito obrigado pela oportunidade. É isso aí. E, corretor, muito obrigada para você que ficou nesse talk show até agora e a gente se vê no próximo episódio. Muito obrigada. Tchau, tchau.